Gostaria de comentar a respeito de algumas imagens da arte cristã primitiva e da arte cristã bizantina. Gosto bastante de arte, então um dos primeiros livros que eu li foi A História da Arte. Nessa primeira imagem que estou mostrando, se trata do Bom Pastor, que é uma arte cristã primitiva. E esse bom pastor, se prestarmos bastante atenção, ele está com uma ovelha nas costas. Além dele estar com uma ovelha nas costas, há uma ovelha do seu lado direito e uma ovelha do seu lado esquerdo. E além disso, há um círculo em sua volta, que esse círculo tem um significado de eternidade, tem um significado de alfa e ômega. E esse bom pastor está com uma vasilha na mão, mostrando que ele está preocupado com a ovelha. Uma arte cristã bizantina do bom pastor. Preste atenção nesse bom pastor. Esse bom pastor já não está mais com a ovelha nas costas. Você não vê o círculo em volta desse pastor. Você já não vê esse pastor segurando água, segurando comida. E além disso, esse pastor está sentado. A arte cristã bizantina, ela tinha a visão de mostrar poder, mostrar luxúria. Enquanto a arte cristã primitiva, ela tinha o objetivo central de transmitir uma mensagem relacionada ao Evangelho. Então a mensagem que essa imagem do bom pastor da arte cristã primitiva passa é a mensagem de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso Redentor. O bom pastor está com a ovelha nas costas e ele está em pé, enquanto esse bom pastor já não está com a ovelha nas costas. Vemos vários peixes e um peixe preso a uma âncora está transmitindo uma mensagem, uma arte cristã primitiva. E vemos um círculo novamente. Sempre que os cristãos desenhavam um círculo, eles estavam falando que Jesus Cristo é eterno, é o alfa e o ômega. E sempre que os cristãos desenhavam uma âncora, eles estavam passando a mensagem de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é aquele que nos salva. Se os irmãos procurarem, tem uma passagem em Hebreus na qual vemos a palavra âncora. Eles não tiraram isso da imaginação deles. A questão dos peixes eu estarei comentando mais à frente. Nessa outra imagem é um homem com várias coisas no chão, parece que até que é flores, mas não, é a multiplicação dos pães. Então sempre os cristãos primitivos estavam focados em transmitir uma mensagem, falar quem é Jesus Cristo, falar dos milagres de Jesus Cristo. Nessa imagem, os cristãos pegaram duas letras do alfabeto, a primeira e a última, e juntaram, que se tornou esse símbolo, no qual eles estão querendo dizer que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Pode ser que essas imagens você encontre em outros lugares. Sim, porque são letras de alfabeto. Mas a mensagem os cristãos transmitiam. Esse era o objetivo central deles. Essa outra imagem do barco se trata do apóstolo Paulo e de Pedro, ou São Pedro, o professor. Jesus Cristo é o nosso professor. Vemos Abraão e o seu filho, os dois estão com a mão erguida, os dois estão louvando o Senhor. E do outro lado tem a ovelha, na qual o Senhor enviou a ovelha. Essa outra vemos um homem com a ovelha nas costas. Pode observar que ele está em pé e ele está segurando de forma bem firme a ovelha. Essa outra é incrível.
olhando assim de vista não dá para entender muito bem o significado, mas aí é Jonas sendo engolido pelo monstro do mar. E eles pegavam essa ilustração e falavam de Jesus Cristo. Esta outra imagem, dá para ver que é muito antiga, ela foi encontrada no mar, por isso ela danificou um pouco. Aqui está retratando Moisés, que foi salvo da água, que veio da água. Nesta outra imagem se trata do batismo, aí uma cena de batismo. Essa imagem é do século III. Agora, esse tópico é muito interessante. Como eu havia falado, os cristãos eles juntavam duas letras para falar que Jesus é o princípio e o fim. Agora, sempre que os cristãos desenhavam peixe, eles não estavam se referindo apenas à multiplicação. Eles estavam querendo dizer que Jesus é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador. E como eles falavam isso? Se pegarmos cada letra da palavra peixe e separarmos ela, cada uma dessas letras é o início da frase que eles formavam. Eles escreviam Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Então, sempre que eles desenhavam um peixe, eles estavam querendo dizer que Jesus ele é o Cristo, o Filho de Deus e o Salvador. Uma mensagem muito forte. O peixe era o símbolo predileto dos cristãos primitivos. Essa outra imagem, que está preto e branco, se trata dos soldados da história de Josué. E olhando dá a impressão que esses soldados estão tristes, estão desanimados. Talvez os cristãos primitivos desenhavam assim para transmitir a mensagem de como os soldados estavam antes do Senhor ter falado com Josué. Dá a impressão, ao meu ponto de vista, que eles estão tristes olhando de primeiro a imagem. Nessa outra imagem, que ela está preto e branco, também se trata do bom pastor, e se observarmos, o bom pastor está com o ovelho nas costas. Já essa outra imagem, que é da arte bizantina, é Paulo ou São Paulo. Nesta escultura, se trata da crucificação. Uma outra imagem do bom pastor, e se prestarmos bastante atenção, tem um peixe de um lado, na qual os cristãos estão falando, Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. Ou ele é o Redentor. E uma ovelha do lado direito, do lado esquerdo, e o bom pastor segurando uma ovelha. E do outro lado está a âncora. Incrível. Já essas imagens luxuosas do teto da igreja, toda decorada, surgiu na arte cristã bizantina. Esta imagem é de 440, em Roma. Esse mármore representa a face de Cristo. É da Itália. Eu imagino que aqui já se trata da arte bizantina. Já essa outra imagem, por exemplo, em uma pedra, está transmitindo uma mensagem. Talvez a pessoa não entenda imediatamente, mas transmite a mensagem do batismo de Jesus Cristo. Se observarmos, tem duas pessoas e uma no meio, e lá em cima vemos a pomba. Jesus Cristo está sendo batizado. Esta coluna na qual vemos lá em cima a cabeça, representa a cabeça de Moisés. E essa imagem é de 415. E em um lado da coluna parece que é uma cobra, não sei. E de outro lado é uma árvore. Creio que eles iam contando diversas partes da história do período de Moisés, como por exemplo a história que a serpente é erguida, a história que
uma sarça começa a pegar fogo, mas não se queima. Os cristãos primitivos eram incríveis, então eles sempre transmitiam mensagens de diversas formas. O milagre da multiplicação dos pães, onde vemos em desenhos com pedrinhas. E pode ver que os desenhos são bem simples e eles sempre transmitiam a mensagem. Essa imagem é do século IV para o século V. É um vaso, na qual nesse vaso eles faziam imagens. Esse vaso é do século III. Nesta outra imagem vemos a travessia do Mar Vermelho. Nessa imagem que vemos 4 personagens, se trata de pessoas que foram surgindo ao longo da história da igreja, foram consideradas pessoas santas. Essa imagem é do século XV. Olha a imagem de Jesus Cristo. Está aparecendo a imagem de Jesus Cristo, mas não se transmite nenhuma mensagem. A imagem é muito linda, é bonita em si, mas não se transmite mensagem. Aí eu faço uma comparação com as igrejas de hoje. Hoje em dia vemos mensagens muito lindas sendo pregadas, mas qual o objetivo central dessas mensagens? Para onde essas mensagens estão nos levando, está te levando? Não adianta passarmos uma mensagem incrível que não tenha o fim central de nos levar ao arrependimento, ao quebrantamento. Vemos o imperador Constantino e a sua mãe Helena. Isso mostra claramente que aí, no período da arte cristã bizantina, a igreja se misturou totalmente com o império, se misturou com o governo e com as outras culturas. Um círculo que na arte cristã primitiva representava que Jesus Cristo é o início e o fim, o princípio e o fim, que Jesus Cristo é eterno, que Deus é eterno. Agora esse círculo está em volta da cabeça de um imperador. Esta outra imagem é a imagem da pintura de São Jorge. Podemos ver inúmeras diferenças em comparação com a arte cristã primitiva. Esta arte também é do século XV. Esta outra representa Davi, na qual eles mostram que Davi ele é profeta e Davi é rei. Essa mostra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Podemos observar que atrás estão os seus discípulos, e os seus discípulos estão com círculos na cabeça, enquanto na arte cristã primitiva não tinha esse círculo na cabeça em volta dos discípulos de Jesus Cristo. Aqui podemos ver o rosto do arcanjo Miguel de forma mais clara, está mais próximo. Essa imagem é de São Estevão. Como vimos em outras imagens, mostra as pessoas sérias, os narizes bem finos, a visão bem focada, a pessoa com o ombro sempre para cima e segurando objetos que mostrem que essa pessoa tem poder, tem autoridade. Não vemos a mensagem em si. Cristo ele é glorificado também quando passamos por sofrimento. Aqui é o meu ponto de vista. Se os cristãos primitivos fossem desenhar Estevão, eles iam desenhar Estevão sendo apedrejado, pois Cristo ele não é glorificado apenas quando estamos em momentos bons, mas ele também é glorificado quando passamos por tribulações, por sofrimento, dificuldade. Os discípulos de Jesus perguntaram para o Senhor: Senhor, por que esse cego nasceu cego? Por conta dos seus pecados ou por conta do pecado dos seus pais? E Jesus responde para eles: nem por causa dos seus pecados, nem por conta do pecado dos seus pais, mas para que Deus seja glorificado. Então, o Senhor Jesus foi glorificado a todo instante. Deus foi glorificado a todo instante durante a vida daquele cego, quando ele nasceu cego, quando ele viveu cego e quando ele foi curado. Nessa imagem, vemos Estevão
apenas segurando objetos e sério, olhando fixamente para a frente. No meu ponto de vista, se os cristãos primitivos fossem desenhar Estevão, eles desenhariam Estevão sendo apedrejado. Pois Cristo é glorificado a todo instante. O objetivo dos cristãos primitivos era contar a história do Evangelho. Nessa imagem vemos a Virgem Maria, junto com o arcanjo Miguel, na qual ela recebe as boas novas, a notícia. Essa é de 1342, que é a Santa Catarina de Alessandria. Podemos notar de forma bem clara a grande diferença da arte cristã primitiva para a bizantina. Realmente a diferença é enorme. Aqui vemos o menino Jesus e Maria, a qual a diferença é enorme. Aqui vemos 4 personagens que representam o mosaico bizantino, que está em Santa Sofia, representando Maria, Jesus, entre o imperador João II e a imperatriz Irene, na qual podemos ver claramente a ligação que houve entre a religião e a política, os imperadores da época. Algo muito interessante é que houve um período que eles começaram a desenhar imagens de imperadores junto com personagens cristãos, e o que eles colocavam na mão desses imperadores? Pão e peixe, trazendo a mensagem de que esses imperadores, eles eram semideuses, eles eram poderosos, eles tinham tudo que precisamos. Esses imperadores podem nos dar tudo que a gente precisa, esses imperadores merecem toda a adoração. Em uma parte do livro é relatado: pois a postura rígida da figura leva ao observador, que está vendo a imagem, uma atitude de respeito e veneração pelo personagem representado. O imperador Justiniano, que é este que vemos na imagem, por exemplo, chegaram a ser representados na igreja de São Vital, com a cabeça aureliada, símbolo usado para caracterizar as figuras sagradas, como Cristo, os santos e os apóstolos. E olha a simplicidade desse Jesus. Olha o cabelo dele, a simplicidade. Olha a roupa. Olha as mãos. Não vemos círculo em volta da cabeça de Jesus. Esse outro desenho é muito lindo. São os personagens do livro de Daniel, dentro da fornalha. E lá atrás vemos algo tipo cinza com preto, algo estranho lá atrás. Exatamente o quarto personagem que aparece para protegê-los. Eles estão lá dentro, mas não são queimados. Tanto é que, se observarmos, dá para ver claramente os pés deles. Nem os pés deles chegam a ser queimados. E eles estão com a mão erguida, estão louvando a Deus. Sempre a arte cristã transmite uma mensagem. Sempre. Nosso objetivo principal na Terra é glorificar a Deus e glorificá-lo para sempre, nos deleitar nele. Esse desenho ele é incrível, que é representando Lázaro quando Lázaro é curado. Jesus Cristo, ele é a vida. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Aqui é o momento que Lázaro sai para fora.
a imagem de um peixe e 5 pães. Olha, até os detalhes, né, da história eles colocam aqui. Interessante, nunca tinha parado para observar que tem exatamente 5 pães aqui. A imagem de Abraão, na qual eu já havia mostrado. Nesta pintura, quando eu olho, eu imagino que é Jesus Cristo entrando no templo e limpando o templo novamente. No meu ponto de vista parece isso, mas aqui é a história do povo do Egito atravessando o mar, e quando eles terminam de atravessar o mar, e o mar vai ser fechado, e os egípcios estão morrendo. O povo de Deus está de um lado, do lado onde está esse homem de branco, que é Moisés, e do outro lado estão os egípcios morrendo. O momento exato em que Jonas é jogado no mar, e logo vem o monstro do mar e o engole, ou o peixe enorme e o engole.